Alerta Geral. 7h18. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana começa com a preocupação no setor da construção civil. Com recursos chegando ao fim, surge mais uma ameaça de paralisação das obras do programa Casa Verde e Amarela, o antigo programa Minha Casa Minha Vida, direcionado a famílias com renda de até 2 salários mínimos. As informações chegam agora com o nosso repórter Sátiro Salles. O fim do orçamento destinado à construção de moradias para a população de baixa renda, por meio do programa Casa Verde e Amarela, pode provocar a suspensão a qualquer momento das obras de imóveis que atendem aos trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos. Sem dinheiro no orçamento da União, nem previsão por parte do Executivo Federal do envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei com pedido de autorização para a abertura de crédito suplementar para o Casa Verde e Amarela, empresários da construção civil trabalham com um cenário de ameaça real de paralisação de obras na última semana de agosto, ou mesmo no início de setembro. A suspensão afetará também trabalhadores de construtoras no Ceará. O programa Casa Verde e Amarela ganhou a denominação no governo do presidente Jair Bolsonaro em substituição ao Minha Casa Minha Vida, criado na gestão do PT. Em 2021, após o veto presidencial, o orçamento do programa ficou limitado a R$ 400 milhões para a faixa 1, que contempla famílias que ganham até R$ 2.000 mensais. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, assim, motivo para preocupação entre os trabalhadores e também os empresários da construção civil que lidam no dia a dia com Casa Verde e Amarela. Isso não apenas no Ceará, mas em todo o Brasil. O orçamento acabou e tem o governo federal pelo menos 10 dias neste mês de agosto para fazer a reposição do orçamento da União. Claro, o governo pode encaminhar a qualquer momento um projeto de lei ao Congresso Nacional pedindo autorização para a abertura de crédito suplementar que garanta a manutenção dessas obras e também a permanência de milhares de trabalhadores ali nas obras do antigo Minha Casa Minha Vida, hoje programa Casa Verde e Amarela. E outro aspecto, jornalista Beto Almeida, não é a primeira vez que estamos falando sobre a ameaça de paralisação das obras desse programa habitacional, que tem, nesse caso, benefícios para famílias com até 2 salários mínimos. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha aí, Luzenor, o programa Casa Verde e Amarela é uma vitrine do governo Bolsonaro. Substituiu exatamente o Minha Casa Minha Vida e está ameaçado numa faixa da população que é a chamada faixa 1 do financiamento desse programa, que ganha até 2.000 mensais. Ou seja, são famílias que, de fato, sem o apoio do programa, não terão condições de ter um teto próprio, de ter um lar. E aí é que entra o apoio e a importância social desse projeto para o governo Bolsonaro. É óbvio que você disse uma coisa, o governo tem autonomia, aliás, o próprio Congresso Nacional tem autonomia para remanejar verbas e decidir para onde vai o dinheiro. No orçamento ele pode fazer isso. O governo, claro que não vai aguardar simplesmente a decisão e a boa vontade do Congresso. Ele vai ter que se virar para encaminhar um projeto de lei para que inclua essa verba necessária de pelo menos o dobro do que tem hoje. Que tem 400 milhões, precisa de pelo menos 800 milhões para garantir o andamento dessas obras do Casa Verde e Amarela, que o presidente Bolsonaro, inclusive, esteve aqui para inaugurar obras lá no Cariri, casas, entrega de casas. Então o governo precisa de pelo menos 800 milhões até o fim desse ano, até que seja aprovado naturalmente o orçamento de 2022 e isso seja incluído no programa. O total de créditos, o governo tem uma preocupação, porque não pode superar esse espaço que existe no teto de gastos. Não dá para ir além disso. Ainda assim, não dá para imaginar que o programa fique paralisado em função do forte apelo social, do forte apelo eleitoral e principalmente de ser vitrine
do governo Bolsonaro. E nesta semana, deputados federais e senadores, jornalista Beto Almeida, recebem ou terão novas reuniões com representantes do setor da construção civil, na tentativa de buscar um diálogo com o governo federal. Há preocupação, repito, entre as lideranças empresariais do setor da construção civil, porque além desse lado social que você expõe em relação ao programa Casa Verde e Amarela, estão aí também, Beto Almeida, milhares de empregos em jogo e a necessidade desse programa ter continuidade no momento em que a economia ainda patina na lenta recuperação nesse período da crise sanitária que afetou todos os setores da economia no país. E você sabe qual é a região que mais perde, né, Luciano, com essa paralisação das obras? É exatamente a região Nordeste, aquela onde o presidente Bolsonaro tem feito um esforço extra de chegar junto, de visitar, de inaugurar obras, de prometer mais desenvolvimento, porque é aqui onde ele enfrenta eleitoralmente sua maior adversidade, sua maior desvantagem em relação aos concorrentes ou ao seu principal concorrente, que é o ex-presidente Lula. Então, não dá para imaginar que esse programa fique de fato sem dinheiro e principalmente que prejudique uma camada da população que está exatamente na região Nordeste. Você deve estar lembrado que no começo do ano, a gente, lá pelo mês de março mais ou menos, a gente já falava desse impasse no orçamento de 2021 que não previa recursos habitacionais para o programa Verde, Casa Verde e Amarela. Está aí. A coisa foi caminhando e nós estamos agora nos aproximando do final do ano e os problemas continuam persistentes. Vamos acompanhar para saber se nesta semana esse assunto vira pauta prioritária no Congresso Nacional, porque na agenda dos deputados federais tem outra questão que ganha primazia, que ganha prioridade, jornalista Beto Almeida. Após o presidente Jair Bolsonaro vetar o fundo eleitoral ou um dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que prevê o fundo eleitoral em 5,7 bilhões de reais, deputados federais e senadores já trabalham com pressa para garantir um volume expressivo de dinheiro público para bancar a campanha eleitoral do próximo ano. Entre os líderes partidários, o trabalho é no sentido do fundo eleitoral ficar em pelo menos 4 bilhões de reais, o dobro do volume de verbas gasto nas eleições municipais de 2020. Ou seja, Luciano, o Congresso, ou seja, os parlamentares estão decididos a derrubar o veto do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro recuou, não imagina aqui que ele está preocupado com os gastos públicos, não. É porque pegou mal junto à sua base de apoiadores. Essa questão dos 4 bilhões e 700 milhões de reais, aliás, dos 5,7 bilhões destinados para bancar as eleições do ano que vem. Só que os próprios congressistas estão dizendo o seguinte, que não dá para comparar a eleição de 2020, que foi a eleição municipal para prefeitos e vereadores, com a eleição geral do ano que vem, que você vai eleger presidente, senador, deputado federal, deputado distrital, deputado estadual. E governador. E governador, exatamente. Então é lógico que o argumento deles faz um certo sentido no aspecto de que o custo dessa eleição, na visão deles, tende a ser maior. A grande questão, Luciano, é que essa conta tem um desgaste, ela gera um desgaste e o Congresso vai ter que assumir isso. Agora, qual é a diferença agora? O presidente vetou isso, Luciano, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá o embasamento, ela dá o nome, já está dizendo, a diretriz sobre o percentual de verbas que vai ser destinada para o orçamento. Já o orçamento não, ele dá a destinação mais concreta, mais firme em relação ao valor do que vai ser aplicado em cada segmento no ano seguinte, no caso 2022. Então, a aposta aí do Congresso Nacional é que esse trabalho de mudança no orçamento do custo da eleição, dizendo, pule e ainda seja aprovado dentro do orçamento, que o presidente Bolsonaro tem que mandar até o final de agosto, tá? Até semana que vem. Até o próximo dia 31. 31. No entanto, é claro que ele manda até o dia 31, porque tem um prazo regimental, mas a votação mesmo pode ocorrer até lá o final do ano. São 7 horas e 28 minutos e na agenda do Congresso Nacional ainda nesta semana, Beto Almeida, a agenda tem a pauta da reforma tributária.
Tem, Luziano, tem reforma tributária, mas esse é um ponto que está travando a discussão dentro do Congresso, porque simplesmente, primeiro, não há um consenso ainda em relação a essa reforma tributária. E a reforma tributária, quando nós estamos falando aqui, para deixar bem claro, Luziano, é principalmente a questão do imposto de renda, porque o governo está propondo mudanças nas alíquotas do imposto de renda, tanto para pessoa jurídica, são as empresas, como pessoas físicas. O problema que está pegando maior não é nem tanto na questão da pessoa física, não. É nas empresas. E como que vai fazer, dizendo, a cobrança de imposto de renda sobre quem ganha mais, sobre quem hoje tem maiores rendimentos, que é algo realmente que torna o nosso sistema muito injusto. Mas o Congresso está travado nesse assunto. O próprio ministro da Economia, Paulo Lira, dizendo, ainda não... Paulo Guedes não sabe exatamente como vai resolver esse impasse. E até chegou a dizer o seguinte, que se for para aprovar uma reforma tributária diferente do que ele propôs, ou muito diferente, ele diz que nem prefere colocar a matéria em votação. Só que você sabe que, além disso, a semana está muito agitada, porque tem reunião também de governadores hoje.